querido Deus, Pai, nós somos gratos a Ti por ter nos trazido esta manhã à Tua casa, para que participar desta mesa, para que ouvir Tua palavra, para que ser ministrado, para que ser conduzido, Senhor, na Tua vontade. Tira de nós toda a resistência, todo o impedimento, toda a dificuldade, que possamos entender e compreender, e ao entender, desça ao nosso coração para ficar guardado, para no momento preciso nós podermos usar. É o Teu servo que vai ministrar, sempre pedimos, Senhor, continua dando Ele a revelação da Tua palavra, o mistério, a profundidade, para nos trazer, Senhor, e com facilidade venhamos compreender aquilo que Tu queres falar a cada dia para nós. Oramos a Ti agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus estamos na casa do Senhor para participarmos da ceia do Senhor, uma ordenança do nosso Mestre, para fortalecer a nossa fé. Amém? Graças a Deus. Fique com a sua Bíblia aberta, meus irmãos, aí por gentileza, na leitura que foi feita de Evangelho de Marcos, capítulo 4, nós fizemos do versículo 35 ao 41, queremos falar hoje sobre esse evento importante da tempestade que Jesus acalmou, e certamente será para nós hoje uma mensagem voltada para nos dar fé, para que possamos viver sem medo, mas somente com a fé. Nós vamos ver nessa passagem que Jesus está enfrentando com os seus discípulos esta tempestade, justamente o centro desta mensagem é justamente essa pergunta que Jesus faz. Esse texto é um texto curto, mas ela está girando em torno de 3 perguntas. Uma pergunta que são os discípulos que fazem para Jesus, uma pergunta que o Jesus faz para os seus discípulos, e a terceira pergunta é a pergunta que os discípulos fazem entre si. Mas o centro das perguntas mais importantes aqui que eu vejo é justamente a pergunta que Jesus faz aos seus discípulos, e que certamente nesta manhã é a pergunta que Ele fará a nós nesta ceia do Senhor. Certamente, meus irmãos, a nossa vida com Deus, a vida com o Senhor, a vida cristã, ela se desenvolve tem várias etapas, né? Em vários ambientes. Nós enfrentamos momentos de tranquilidade, momentos de dificuldade, momentos de aflição, momentos de alegria, momentos de esperança, momentos de desesperança. O certo é que a vida cristã de maneira nenhuma será uma vida, como podemos dizer assim, como se estivéssemos em uma colônia de férias, né? Nunca será um passeio tranquilo num jardim. Pode até ser que passemos pelo jardim, como diz o hino da harpa, né? Se pelos montes ou pelos vales eu passar, o Senhor em todos os momentos vai estar conosco. Então, é certo, como diz aquele outro hino, é certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nós venceremos muralhas, né? Pois não há barreiras que possam nos impedir de caminhar. Essa é a realidade da jornada do cristão, né? É a jornada que vai passar por dificuldades e vai passar por momentos tranquilos. E aqui nós vamos ver nessa passagem o cenário em que está se desenvolvendo este episódio é justamente o Mar da Galileia, que na verdade chama-se mar, mas é um lago, né? É um lago que é um mar que, apesar desse nome, é um lago de mais ou menos 21 metros de comprimento por 12 de largura. Ele está geograficamente situado a pouco mais de 20 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, portanto é um lago bastante baixo, e ele está cercado por montanhas. É um lago que tem montanhas de lado a outro, e vem o Monte Hermon fica na frente assim, e quando o Monte Hermon é uma das montanhas em Israel que permanecem congeladas o tempo todo, o cume. E aí, por conta disso, várias correntes de ar descem do cume da montanha congelada, e ventos frios
descem constantemente por este vale cercado por montanhas, se encontra com a temperatura mais quente do nível do lago e por conta dessas questões ambientais, ocorrem assim de modo inesperado muitas tempestades, muitos vendavais ali nessa região do lago da Galileia, do mar da Galileia. E nesse dia em que nós estamos lendo aqui, foi justamente uma dessas condições que aconteceu. Um vento frio se encontra com a superfície quente e morna do lago e surge de forma repentina tempestades que nessa ocasião aqui foi uma tempestade que apavorou aos discípulos, né? Apavorou esses homens que são experientes pescadores, homens vividos de pesca e acostumados à navegação, e o mar da Galileia principalmente naquela época, era muito utilizado para a indústria pesqueira. Então, por conta disso, nós vamos ver que este cenário, o mar da Galileia, ele é propício para justamente ter esse tipo de tempestade. São tempestades que acontecem repentinamente, mas mas é comum. É como uma colega minha do trabalho, ela fala brincando, é raro, mas acontece sempre. Então, é um ambiente propício para rapidamente surgirem tempestades no meio do mar da Galileia. E nós vamos ver aqui então, meus irmãos, muito breve, hoje a mensagem vai ser bastante objetiva. Não obstante, né, a gente está passando pela nossa tempestade amazônica hoje, né? Só os sobreviventes chegaram hoje no culto de ceia, mas nós vamos ver o que nós vamos aprender nesta pequena passagem aqui que Deus tem para nós hoje. Irmãos, aqui compreendendo esse contexto geográfico do Mar da Galileia, dessas questões climáticas que são as causas dessas tempestades, nós vamos ver que Jesus enfrentou com os seus discípulos 2 tempestades. No Novo Testamento vem o relato de 2 tempestades presentes que Jesus enfrenta. Nas 2 tempestades, nós vamos ver que no versículo, você pode acompanhar, por favor, no versículo 35, começa o relato dessa tempestade com Jesus estabelecendo e determinando uma ordem. O versículo 35 diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Nós vemos aqui que Jesus, compreendemos o cenário geográfico, por que surgem tempestades. Agora precisamos entender o contexto do ministério de Jesus, como é que chegaram até esse momento. O texto começa dizendo que naquele dia, Jesus estava naquele mesmo dia que aconteceu essa tempestade, iniciando um trabalho de ensino, conforme o profeta Isaías havia anunciado, ensino por meio de parábolas, de forma a falar e a pregar a palavra de Deus e a ensinar, e as pessoas, ao ouvirem os seus ensinamentos, não entenderiam porque Jesus passaria a falar por parábolas. E aí, no capítulo 4, antes de chegarmos aqui nesses versículos, Jesus está trazendo então uma série de parábolas. Ele começa falando da parábola do semeador, que sai a lançar várias sementes, que cai numa terra boa, que cai numa terra rochosa, que cai entre os espinhos, depois que cai à beira do caminho. Jesus começa a falar da parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, e estas são parábolas consideradas as parábolas do reino de Deus, exemplificando como se dará o reino de Deus, como é que o reino do Senhor se desenvolve e como é que se expande. Então, nesse dia em que Jesus está começando a fazer esta jornada, ele dá esta ordem para Jesus, para os discípulos, para que eles atravessem daquela margem do mar da Galileia, que eles atravessem para a outra margem. É interessante que no versículos anteriores, aqui no capítulo 3, Jesus recomendou, veja só, capítulo 3, versículo 9. Então recomendou aos seus discípulos
que sempre que lhe tivessem pronto um barquinho. Jesus estava sempre querendo ensinar perto de um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Veja que a estratégia de Jesus era ficar à beira do lago, sempre com um barquinho preparado, talvez era um barquinho de fuga, preparado para todas as vezes que as multidões viessem sobre ele saísse em desembestada carreira para fugir da multidão que lhe apertava. Então, era esse cenário. Ele estava em um barquinho que no capítulo 3 ele mandou que fosse preparado para que ele ali ficasse ensinando. Subiu na proa do barquinho para ficar ensinando as parábolas do rei. E é interessante nós observarmos o contexto posterior à tempestade. Jesus está começando o que vem no meio é a tempestade, mas precisamos entender o início e o final do destino para onde Jesus estava apontando. Jesus estava no início ensinando o povo as parábolas do reino de Deus, ensinando como é que o reino de Deus acontece, como é que se desenvolve o reino de Deus como uma semente. O reino de Deus, ele diz na parábola do grão de mostarda, é como uma semente de mostarda, que é pequeno, é a menor das sementes, é a menor das hortaliças, mas quando frutifica, quando cresce, ela se torna a maior das árvores. Então, Jesus explicando isso, entendemos que ele está começando a mostrar para os discípulos a importância de se ouvir a palavra e de se colocar em prática. O destino final, Jesus falou, passemos para a outra margem. A outra margem, para onde eles estavam se dirigindo, era simplesmente a terra dos gadarenos. Jesus estava saindo de um ensino teórico das parábolas do reino, para levar os discípulos a uma prática do reino, enfrentando um outro reino, um reino das trevas. Imagine esses discípulos saindo, Jesus está mandando eles passarem para enfrentar, os discípulos nem sabiam disso, nem estavam se ligando aonde eles iriam atracar, mas imagina só que eles saíram aqui do lado de cá do Mar da Galileia, atravessaram para o outro lado e a cena inicial que eles veem é um rapaz endemoniado, chegando logo do outro lado pela hora da noite, perto de um deserto, e todas as vezes que você passar num deserto, num cemitério, se você passar num cemitério à noite, a única coisa que você não quer ver é alguém vivo num cemitério, né, de noite. Se você vir alguém vivo num cemitério de noite, ou é ladrão ou é assombração. Então, mas foi esse o cenário, o passe para o outro lado da margem. O outro lado da margem tinha um endemoniado, que rompia todas as cadeias, possuído por uma legião de demônios, uma legião que era equivalente a 6.000 soldados, com arqueiros, com cavaleiros, equivalente a uma legião romana, uma legião romana são 6.000 soldados, aquele homem tinha 6.000 demônios. Então veja só que o cenário anterior era confortável, sentado à beira de um barquinho, ouvindo as águas do lago da Galileia batendo e ouvindo os ensinos de Jesus, mas o outro lado esperava os discípulos uma cena grotesca, uma cena difícil de entrar em um cemitério pela hora da noite, com um homem vivo cheio de demônio. Então essa é o destino para onde Jesus está apontando para os seus discípulos, para onde eles deveriam seguir. E no meio do caminho tinha uma tempestade estava no meio do caminho. E aí é o que nós vamos ver, justamente este é o contexto anterior à passagem e o contexto posterior da passagem que nós precisamos guardar, porque esta tempestade não veio como um acaso, não foi tão somente porque aquele ambiente ali do Mar da Galileia, a geografia é propícia a isso. Tudo que está nas Escrituras tem uma razão de ser. Todos os eventos estão narrados, tem um ensinamento, um motivo pelo qual está registrado nas Escrituras, e é o que nós vamos ver hoje, nesta manhã. E aí Jesus dá essa ordem: passemos
para a outra margem. É interessante que na outra tempestade que Jesus e os discípulos enfrentam, que também está relatado nos evangelhos, que é aquela passagem que Pedro anda sobre as águas, que Jesus chama Pedro. Jesus não está no barco na segunda tempestade, mas na primeira ele está e ele diz: passemos nós. Na segunda, Jesus manda: vão vocês lá para o outro lado e eu vou ficar aqui intercedendo por vocês. Aqui, meus irmãos, nós vamos ver que em ambas as passagens, em ambas as tempestades, Jesus dá a mesma ordem: passe para a outra margem. Jesus está sempre dirigindo os seus discípulos e dando um sentido, um senso de destino para os seus discípulos. Os discípulos jamais andarão e a igreja jamais andará sem rumo, sem direção, sem uma voz que aponte o caminho para onde ir. Ainda que o caminho apontado seja chegar em um cemitério para enfrentar um endemoniado, mas a igreja tem um destino que Jesus estará sempre dizendo: ou ele está junto, como é neste caso aqui, passemos nós para a outra margem, ou ele estará vigilante, ou ele estará intercedendo, como foi o caso da segunda tempestade, em que ele manda os discípulos: atravessem para o outro lado e eu ficarei aqui intercedendo e orando por vocês. Em ambas as situações, Jesus dá uma ordem clara: nós precisamos passar para a outra margem. Nós não podemos ficar acomodados na beira do lago, apenas ouvindo ensinamentos confortáveis e agradáveis, mas nós precisamos navegar. Navegar é preciso, meus irmãos, caminhar debaixo da voz do Senhor, caminhar em obediência à ordem do Senhor Jesus é necessário. Em muitos momentos da nossa vida, o Mestre vai nos mandar passar para outras águas. O Senhor vai nos mandar avançar para outros lugares. Certamente nós estaremos avançando para lugares em que provavelmente estaremos também, como é a geografia do Mar da Galileia, estaremos provavelmente cercados de montanhas de lado a outro, provavelmente ventos gelados da indiferença, ventos gelados da falta de amor, ventos gelados que vão vir para nos produzir tempestades na nossa navegação. Certamente virão. A discórdia pode vir, a ira, a ingratidão, tantas outras coisas podem vir, mas Jesus, a ordem dele é clara: passe para a outra margem. Passe, atravesse, passe por meio dessas águas, enfrente essas questões. Veja como Jesus, a ordem de Jesus é tão forte, o teste que Jesus coloca aos seus discípulos é tão forte, porque em um outro momento ele diz assim, que eis que eu vos envio como ovelhas em meio a lobos. Como é que pode um pastor me enviar? O pastor que cuida da minha alma me joga no meio do covil dos lobos. Mas é isso que Jesus faz, Ele nos envia para o mar para enfrentar tempestades, porque afinal de contas, no contexto aqui que nós estamos trabalhando, que é de tempestade, bom marinheiro só se faz com mar revolto. Se você só quiser sombra e água fresca, quando vier o primeiro banzeiro, a tua canoa vai virar. Mas Jesus nos envia como ovelhas em meio a lobos, o Senhor Jesus nos envia para enfrentar tempestades, mas a ordem dele é clara: passe para o outro lado. Irmãos, e aí nós avançamos. Aqui nessa declaração de Jesus veio o versículo 36. Despediram-se da multidão, o Senhor Jesus se afastou e outros barquinhos passaram a segui-los para a outra margem. Muitas pessoas acompanhavam Jesus por onde ele ia, e então surge um grande temporal de vento. As ondas se arremessavam contra o barco. O versículo 37 está relatando a situação perigosa pelas quais os discípulos estavam enfrentando. No relato dos outros evangelhos de Lucas e de Mateus, nós vamos ver que os discípulos estavam pela hora da morte, estavam já amedrontados, com medo de morrer, com medo de perecer. E é interessante aqui que os discípulos fazem, aqui vem a primeira pergunta, que é a pergunta que os discípulos fazem para o Senhor Jesus. No meio dessa viagem, de forma inesperada, então surge esse temporal, e enquanto isso, meus irmãos, como é que está Jesus?
Aí eu pergunto, como é que pode? Não, e não é só dormindo. Ele está dormindo aconchegado. Porque ele está dormindo, olha só, veja o versículo 37, aliás, 38. Jesus estava na polpa, portanto, lá na parte de trás, né? Dormindo sobre um travesseiro. Mas olha a descrição da tempestade: grande temporal de vento. O barco sendo arremessado, olha a descrição: o barco sendo arremessado de um lado para o outro. Já estava a se encher de água, ou seja, a água estava entrando dentro do barco. E Jesus dormindo num travesseiro, irmão. Quem é que dorme numa tempestade? Boa, pastor, mas nós vamos falar, está aqui, a tempestade de Jonas está aqui, nós vamos falar, mas é outra tempestade. Estava no porão, né? Jonas estava no porão. Mas, irmãos, veja só, quem é que dorme tranquilo em meio à tempestade? Rapaz, eu não preciso mais pregar não, os irmãos já estão ligados aí, vamos tomar a ceia. Meus irmãos, nós temos que entender, e aqui nós vamos, o pastor Paiva já me auxiliou, nós temos pelo menos três tipos de tempestades que podem vir sobre as nossas vidas. Nós podemos enfrentar tempestades que são consequências de uma correção divina. O exemplo clássico é o exemplo do profeta Jonas. Como consequência da desobediência nossa, Jonas tinha uma palavra, assim como os discípulos tinham uma palavra, passemos para o outro lado. Jonas tinha uma palavra, vá para Nínive pregar para que haja arrependimento. Ou seja, há uma tempestade que pode nos sobrevir quando nós descumprimos ou deixamos de observar a ordem clara de Deus. E interessante que tanto aqui nesta passagem como na passagem de Jonas, a ordem de Deus é clara. Deus não fala de forma obscura, Deus não fala de forma duvidosa, Deus não dá uma orientação que será que é Deus, será que não é Deus. Ele fala de forma clara, audível, cristalina, para que não haja dúvida. Ele disse para o povo de Israel lá na frente do mar: Moisés, por que clamas a mim? Levante e toca nessas águas. A ordem é clara, toca nas águas. A ordem de Deus para Moisés foi clara também ao dizer: Moisés, diga ao povo que marche, não é para chorar, clamar, se lamentar, querer voltar para o Egito, é para marchar. A ordem é para marchar, né? O corinho de fogo que canta. A ordem é para marchar, a ordem de Deus é clara. Mas quando a ordem de Deus é clara e nós desobedecemos, virão tempestades. É o caso do profeta Jonas. Jonas tinha uma ordem clara para ir a Nínive, tinha uma ordem clara de anunciar arrependimento para aquele povo. Mas ele também decidiu completamente ao contrário do que Deus havia falado, e Deus disse, vai para cá, e ele foi para o outro lado. Veio e sobreveio para Jonas uma tempestade que foi ruim para a sua vida, e estava lá no fundo do barco, dormindo, mas era o sono da desobediência, não era o sono da obediência e nem da paz que nós vamos ver. E aí nós conhecemos a história de Jonas, vai para a boca do peixe, morre na boca do peixe, é vomitado. Irmão, não espere ser vomitado para depois querer fazer a vontade de Deus. Não espere ir para a boca do peixe para depois querer obedecer à vontade de Deus. Lá no relato de Jonas, quando ele está na barriga do peixe, ele se arrepende e se lembra, Senhor, me perdoa, e Deus tem misericórdia, e o peixe vomita. Jonas era tão ruim que nem o peixe conseguiu digerir aquele profeta. Ah, tem tanto profeta ruim aí de paladar, né? Ruim de digerir, irmão. Cuidado, né? Olha essa tempestade. Mas também tem uma segunda tempestade que nós podemos enfrentar na nossa vida, que eu chamo aqui de tempestades fictícias. São aquelas pessoas que inventam um problema num copo d'água, tempestade em copo d'água. Já ouviu falar? Tem gente que inventa problema, que procura achar chifre em cabeça de cavalo, encontrar pelo em ovo. Cria problema onde não tem problema. São aqueles problemas fabricados pela falta de equilíbrio emocional, pela dureza do coração, por convicções que são imutáveis, certezas. Meu irmão, tem gente que morre convicto
e não se deixa mudar por um conselho qualquer, só a sua opinião é que é a correta, só a pessoa que é a certa, vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar tempestades. São pessoas que veem problemas e dificuldades em tudo e criam confusão desnecessárias, atraindo assim para suas vidas águas turbulentas. Já viu aquela pessoa que com qualquer... pisou no calo, já cria uma confusão e um negócio, e já cria um problema, e aí fica aquele caos. São tempestades fictícias, problemas que não são, são turbulências que vêm por uma falta de sabedoria das pessoas. Muitas pessoas vivem na sua relacionamento com irmãos, relacionamento familiar, relacionamento conjugal, inventam problemas onde não existem. Já é difícil, irmão, se relacionar, ainda mais se formos pessoas que acham problema em tudo, que acham dificuldade em tudo. Vamos viver numa constante tempestade fabricada. São tempestades fabricadas que muitas pessoas vivem, mas também existem as tempestades que vamos enfrentar, que eu chamo aqui as tempestades para o crescimento, que são aquelas que vêm sobre nós como uma escola de Jesus, para nos proporcionar fortalecimento e crescimento da nossa fé. Essa é a tempestade que todo servo fiel vai enfrentar, e que era os que os discípulos precisavam enfrentar. Estão enfrentando aqui uma tempestade para crescimento, uma tempestade para que eles pudessem desenvolver-se. E porque Jesus sabia que era uma tempestade de crescimento, de proporcionar aos discípulos até uma revelação de quem era Jesus. Aqui Jesus já tinha curado, nos capítulos anteriores aqui do Evangelho de Marcos, Jesus já tinha curado um homem da mão ressequida, Jesus já tinha dito que era o Senhor do sábado, Jesus já tinha libertado demônios, curado um paralítico, Jesus já tinha curado o leproso, Jesus já tinha feito várias coisas, e Jesus está aqui então a partir de agora para demonstrar mais um poder que ele tem, que os discípulos precisavam conhecer, e para que eles conhecessem mais esta faceta de quem era Jesus, eles precisavam passar pela tempestade, eles precisavam enfrentar essa dificuldade. É isso que nós precisamos, irmãos. Talvez você já tenha conhecido o Deus, o Jeová Rafá. Você talvez na sua jornada já tenha experimentado o Deus que cura as tuas feridas, que cura as tuas enfermidades. Talvez você já tenha conhecido, experimentado o Jeová Jiré, o Deus que provê as tuas necessidades. Mas talvez você precise enfrentar o Deus que cura, e o Deus que governa, melhor dizendo, e domina sobre as tempestades, sobre as coisas da natureza que você ainda não experimentou. É isso que os discípulos aqui agora vão enfrentar. Em seguida, o destino final, eles vão conhecer o Deus que domina, o Jesus que domina sobre o império das trevas, o Jesus que governa e que tem autoridade sobre os demônios. Mas aqui, eles têm que conhecer o Jesus que domina sobre a criação, sobre todas as coisas, porque afinal de contas, tudo foi feito por Ele, para Ele e por meio dEle. A criação existe pela palavra, pelo som da sua boca e por tudo que ele fez. Ele é quem, por meio de quem todas as coisas foram criadas. Então, meus irmãos, aqui Jesus está nessa tempestade que é para produzir crescimento aos seus discípulos. Ele está usufruindo do sono da paz, tranquilo, descansando, deitado eternamente em berço esplêndido. Talvez as ondas serviram para ninar Jesus ainda mais, né? Porque ele estava tranquilo. Este é um reflexo, irmãos. Eu acredito que, literalmente, Jesus estava dormindo mesmo. Imagino que estava cansado. Mas mesmo nós cansados, quando tem algum agito, alguma coisa, a gente acorda, né? Mas eu interpreto aqui esse sono de Jesus como um reflexo de um coração tranquilo, de um coração que está em paz, de um coração que sabe em quem confiar. Um coração de alguém que está debaixo da vontade de Deus.
Quando nós estamos, irmãos, caminhando debaixo da vontade de Deus, quando Jesus diz para nós, passe para outra margem, e você ouve a voz, ouve a ordem clara, obedece fielmente e ainda assim enfrenta, fique calmo, fique tranquilo, descanse o seu coração, acalma a tua alma, porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, confia nele, pois ainda eu o louvarei. Sossega, porque o coração do servo de Deus, não é que não vai temer, não é que não vai olhar, não é fugir da realidade. Há uma tempestade grave, há uma tempestade que está sacudindo o barco, há perigo de vida, mas há Jesus no barco. O coração do cristão está tranquilo, porque se Cristo está no meu barco, tudo vai muito bem. Se Cristo está comigo, tudo vai bem. Se eu estou na vontade de Deus, então Deus quer que eu passe por isso aqui, então acalma a tua alma. Tem aquele, né? Acalma a minha alma, não sei o que mais lá. Acalma a tua alma, descansa. Jesus está nos mostrando como nós devemos estar diante das dificuldades. Nós precisamos usufruir da paz de Deus que excede todo entendimento. Isso é, irmãos, isso é o que Paulo escreve aos Filipenses. Paz que excede todo entendimento é estar no meio da guerra, é estar no meio da tempestade, é estar no olho do furacão, mas estar dormindo em paz, estar repousando, descansando, confiando que quem mandou passar por esse olho do furacão, Ele está comigo, Ele está conosco. Então, meus irmãos, nós não podemos fechar os olhos para as dificuldades, mas temos que olhar para a atitude de Jesus e descansar. Os discípulos estavam realmente enfrentando uma tempestade externa, mas principalmente era uma tempestade interna. Era algo interior no seu coração, era um pavor que é muito maior do que um medo qualquer. O medo é uma ferramenta que Deus nos dá para preservar a nossa vida. O medo é importante, porque se nós não tivéssemos medo, a gente ia enfrentando as coisas, se quebrando, se batendo todo. Mas o medo é um certo freio para que nós não venhamos a nos machucar, a nos colocar em situações perigosas, promove um senso de preservação. Mas o pavor é mais do que medo. E aqui os discípulos estavam apavorados. E a pergunta que eles fazem para Jesus, que é a primeira pergunta, isso aqui estamos meditando na primeira pergunta. Jesus, tu não te importas que estamos a perecer? O apavorado, quando está desesperado, ele justamente faz essa pergunta. E essa pergunta dos discípulos para Jesus, mestre, não te importa que pereçamos? Não é uma pergunta, não é um pedido de socorro. Os discípulos não estão pedindo socorro para Jesus. Eles estão colocando Jesus em uma posição de xeque-mate. Estão confrontando Jesus na parede. É como se eles estivessem dizendo para Jesus assim: ei, tu não estás vendo não que está uma tempestade? Tu nem te preocupas conosco não? Tu não te importas com a nossa condição, com o nosso bem-estar? Como é que pode tu estás dormindo neste cenário turbulento? Como é que pode tu dizeres que tu nos chamaste para ser teus discípulos e agora estamos para morrer e tu estás aí dormindo? Entenderam a lógica da pergunta? A pergunta não é um pedido de socorro, a pergunta é... Eles pegaram Jesus pelo colarinho e fizeram assim, ó. Tu não te importa conosco não, rapaz? Essa é a natureza da pergunta. Esse é o tom, melhor dizendo, este é o tom da pergunta. Ei, se eles pudessem, eles davam umas tapinhas em Jesus assim, acorda rapaz, faz alguma coisa. É uma pergunta acusatória. Obrigado, pastor Paiva, é isso mesmo, eles estão colocando Jesus numa situação de xeque-mate. Sabe, meus irmãos, muitas vezes a gente está nas nossas tempestades, a gente faz a mesma coisa. Ei Jesus, tu não está me olhando aqui não? Olha como eu estou aqui, Jesus. Tu não vais fazer nada? Eu sou afilhado, não sou filho não, eu não sou dos teus filhos prediletos não. Aí começa
começa a murmurar, começa a reclamar, começa a falar um monte de coisa. Senhor, tu não estás vendo este cenário? Sabe o que Ele está te ensinando? Confia em mim, espera, acalma o teu coração. Irmãos, nós precisamos deixar de reagir com esta atitude assim, desconfiada. Se você está passando por uma tempestade, e esta tempestade é para seu crescimento, porque você está obedecendo a voz de Deus, então não coloque Jesus na parede. Ao invés de perguntar, não se te dá que morramos, Senhor, pergunte, o que tu queres me ensinar, Jesus? A pergunta é outra. Nós vamos ver nesse cenário, parece que Jesus também não se importou com Lázaro. Lázaro estava lá pela hora da morte. Marta e Maria mandaram emissários lá para Jesus. Jesus, Lázaro está morrendo. Lázaro está muito mal. Voltaram e Jesus, vamos lá, daqui a pouco vamos lá. Aí depois volta Jesus, Lázaro está ruim de novo. Daqui a pouco nós vamos lá. Jesus, Lázaro morreu. O que Marta pensou? Não te importas comigo, Jesus? Te dei de comer. Marta podia pensar, né? Jesus foi à minha casa, fiz um jabá com farinha para ele, fiz um chibé de jaraqui, coloquei ele à minha mesa, servi, fiz de tudo, e agora quando eu mais preciso de Jesus, ele não aparece. Marta pode ter pensado, Senhor, não te importas comigo? Mas olha o propósito daquela tempestade da família de Marta. Jesus falou, calma, que essa doença não é para a morte, essa situação aí não é para a morte, é para a glória de Deus. Jesus sabe de todas as coisas, irmãos. Marta chega desesperada quando Jesus vem. Jesus, se tu estivesses aqui, se tu... Começa a reclamar, é um tom de reclamação. Calma, Marta, calma. Tira a pedra aí, Lázaro, vem para fora. Pronto, resolvido o problema. Vem para fora. E Lázaro ressuscitou. Então, irmãos, Jesus está no controle das coisas. Não tema. Jesus está controlando as coisas. Ele está em paz. E nós precisamos estar descansando no coração de Jesus, se estivermos caminhando debaixo da vontade do Senhor. Versículo 39 ao versículo 40, meus irmãos, nós vamos ver agora a resposta, a pergunta de Jesus para os discípulos. Versículo 39, Jesus então desperta, Jesus acorda com esta interpelação dos discípulos, Jesus acorda para socorrer e resolver o problema. Nesse momento aqui o mestre mostra toda a sua autoridade para com as coisas, para com a criação. Ele repreende o vento, ele acalma o mar, e a expressão usada por Jesus aqui, usada na narrativa de Marcos, para que Jesus acalmasse, ele repreendeu o vento. Essa palavra repreendeu é a mesma expressão que ele usa para repreender demônios, ou seja, a autoridade de Jesus sobre o vento é a mesma que ele tem sobre os demônios e sobre todas as coisas. Então ele dá uma palavra de repreensão: vento, acalma-te, e o vento tem que acalmar, e o vento tem que parar. Meus irmãos, e aqui fica aí eu faço uma outra pergunta, uma pergunta em cima de pergunta. Jesus faz a pergunta bem assim, versículo 40, ele faz duas perguntas, né? Por que sois tímidos? E a pergunta que eu vou enfatizar não é a primeira, mas é a segunda. Como é que tu não tendes fé? Como é que os discípulos não tinham fé no que Jesus tinha falado? Aí eu pergunto, agora essa é a minha pergunta, é a pergunta em cima da pergunta. Tinha razão para os discípulos terem medo? Tinha visto o quê? Há razão para tanto medo, irmãos? Vou dar aqui no texto, pelo menos 3 razões por que os discípulos não deveriam ter medo. Primeiro, é que eles tinham a promessa de chegar ao outro lado. Segundo, eles tinham a presença de Jesus no barco. E terceiro, Jesus tem o controle de tudo e ele está em paz. Jesus está em paz. Não há razão para ter medo.
você tem a promessa, você tem a presença e você tem a paz de Cristo habitando no seu coração. Por isso não tenha medo. Os discípulos não tinham razão de ter medo. Por que tanto medo assim? Por que esse desespero? Por que vocês estão olhando para as coisas aflitos, desesperados? Não tem razão de ter medo, meus irmãos. Nós vamos ver que Jesus faz essa pergunta para eles: por que vocês estão sem fé? Como é que vocês não têm fé e estão só com medo? Por que você não pode ter medo e tem que ter fé? Porque Jesus está contigo. Você não tem que ter medo, tem que ter fé, porque a promessa de Jesus é contigo, é conosco, é com a igreja. Você não pode ter medo, mas tem que ter fé, porque a palavra de Deus diz que Ele vai te dar paz, que excede todo entendimento. Essas são as coisas que nós precisamos nos lembrar na tempestade, e sobretudo de que a palavra de Deus nos mandou atravessar por esse lugar. Então, se Ele está no barco e se Ele prometeu chegar ao outro lado, confia, não tema, apenas creia, sem medo, apenas fé. A palavra de hoje é essa: não tenha medo, tenha fé. Nós vamos ver no livro de Marcos mais à frente, capítulo 9, aquele episódio em que Jesus liberta uma criança endemoniada que era jogada no fogo ou jogada na água, tinham convulsões epiléticas e os discípulos tentando libertar e não conseguiram. Então Jesus desce do monte da transfiguração, encontra-se com aquele pai aflito e Jesus pergunta daquele pai, crês que eu posso curar o teu filho? Se quiseres pode, Senhor, mas me ajuda na minha pequena fé. Jesus disse: eu vou te ajudar. E curou o menino. E assim é que Jesus faz. No meio da dificuldade, a gente está com pouca fé, às vezes com quase nada de fé, está na reserva da fé. Mas se nós apenas crermos que estamos na palavra, debaixo da palavra do Senhor, Ele está conosco, mas nos falta fé. Senhor, agora me ajuda na minha pequena fé. Eu não estou vendo solução para sair desta tempestade, mas nós precisamos crer que Ele está no barco, que nós precisamos crer que Ele prometeu chegar do outro lado, e nós precisamos crer que Ele tem paz que excede todo o entendimento para derramar sobre as nossas vidas. Meus irmãos, com curas milagrosas que Jesus já havia feito, com libertação de demônios, com perdão de pecados, os discípulos já tinham elementos suficientes para crer e não temer. Às vezes nós somos traídos pelo nosso próprio coração enganoso, quando nós estamos enfrentando dificuldades, mas nós precisamos crer que nós já vimos muitas coisas, como o salmista falou: eu já fui jovem e hoje sou velho, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Irmão, confie no Senhor. Você que já está há algum tempo na caminhada, não tema. Lembre-se das coisas que o Senhor já fez na sua vida. Como o profeta Jeremias: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, para que produza fé e não medo. Porque o amor de Deus lança fora todo o medo. Nesta manhã que tenhamos fé. Sabe por que os discípulos precisavam ter fé e não medo? Porque a voz do Senhor é poderosa, porque a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor separa as labaredas do fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Salmo 29, olha como ele termina, ele diz: a voz do Senhor faz todas essas coisas, mas no final de tudo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Paz em meio à tempestade, paz em meio à dificuldade. Está enfrentando lutas, o Senhor tem poder sobre essas lutas. O Senhor não perdeu o controle das coisas, o Senhor não perdeu a rédea. Ele está lá assentado no trono de glória, governando sobre tudo e sobre todos. Nada fugiu ao controle de Deus. Esse seu problema na sua casa, seu problema no seu trabalho, essa sua dificuldade, tudo está debaixo das mãos do Senhor. Sem medo, apenas fé. Nesta manhã, que o Senhor possa produzir fé nas nossas vidas.
Olha só o que diz Isaías 59, verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa nos ouvir. O Senhor ouve o clamor do seu povo, mas desde que não seja um clamor como o dos discípulos. Não se te dá que morramos. Não faça isso não. O Senhor quer nos socorrer. Mas ao final do versículo, final dessa passagem, os discípulos ao ouvirem, ao perceberem, ao receberem essa advertência, versículo 41, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é a pergunta entre os discípulos. A primeira os discípulos fizeram para Jesus. A segunda Jesus pergunta para os discípulos. E agora os discípulos conversando entre si. Quem é este homem que tem poder para repreender o vento, para acalmar o mar? Quem é este que tem poder para sossegar as obras da natureza? Quem é este que faz essas coisas? Quem é este que tem tal autoridade? Este aí é o Criador de todas as coisas. Este aí é aquele que estava no princípio da criação. Este é aquele que por meio do qual todas as coisas foram criadas. Este Jesus é aquele que é a estrela da manhã. Este Jesus é aquele que morreu na cruz do Calvário para nos perdoar. Este Jesus é aquele que tem o cetro do governo em suas mãos. Este Jesus é aquele que voltará para governar com a sua igreja. Este Jesus é o cavaleiro no cavalo branco que descerá e resgatará a sua igreja. Este aqui, quem é este? Este aqui é aquele que governa e conduz o barco da igreja. Esse aqui é aquele que dá a voz, que abre as portas e elas se abrirão, e que fecham as portas e elas fecharão. Quem é este Jesus? É aquele que traz paz, que excede todo entendimento. Quem é este Jesus? É aquele que anda pelas águas, é aquele que anda entre o fogo, é aquele que fecha a boca dos leões, é aquele que acalma a tempestade, é aquele que acalma a fornalha de fogo ardente, é aquele que entra na fornalha contigo. Quem é este Jesus? É aquele que te salvou. Este Jesus é aquele que te libertou. Quem é este Jesus aqui? Este Jesus é aquele que te ama, é aquele que cuida das tuas ovelhas, é aquele que intercede por ti. Quem é este Jesus? Este Jesus é aquele que morreu na cruz do Calvário, desceu ao mais profundo do inferno, pegou a chave da morte e retornou para os céus, está sentado à destra do Pai. Quem é este Jesus? É aquele que intercede por você, é aquele que está à destra do Pai, teu advogado fiel. Quem é este Jesus? É aquele que cuida, é aquele que diz para você nesta manhã, sem medo, apenas fé. É aquele que traz a solução insolúvel, é aquele que resolve o problema que ninguém pode resolver, é aquele que cura o que médico algum pode curar. Quem é este Jesus? É aquele que veio para te salvar, meu irmão. É aquele que com o sopro da sua boca tudo pode destruir. É aquele que fez as coisas para nos salvar. É aquele que estava no jardim do Éden. É a videira verdadeira. Quem é este Jesus? Ele é o pão vivo que desce do céu. Quem é este Jesus? Ele é a coluna de fogo que te guia pela noite. Ele é a coluna de nuvem que te guia pelo dia. Quem é este Jesus aqui que os discípulos estão conhecendo? Ele é a água que descedenta em meio ao deserto. Este é Jesus, irmãos. Este é Jesus que tem todo o poder, que tem a voz poderosa, majestosa e que conduz todas as coisas. É este Jesus que nós precisamos servir. É a este Jesus que nós precisamos amar. É a este Jesus que precisamos ouvir e dizer: Senhor Jesus, eis-me aqui. Fique de pé, meus irmãos. É esse Jesus que você precisa clamar nesta manhã. É a este Jesus que você precisa orar. É a este Jesus que você precisa entregar a tua causa, o teu caminho. É a este Jesus que você precisa contemplar de dia, de tarde, de noite, em qualquer circunstância. É este Jesus que vai vir para nos buscar. É este Jesus que vai vir para nos resgatar.
Se você nesta manhã está passando por tribulação, está passando por enfermidade, está passando por tempestade, está passando por algo difícil, está passando por uma turbulência no casamento, está passando por uma turbulência no trabalho, está tendo dificuldade com os filhos, turbulência, enfim, de todas as sortes, tempestades de todas as maneiras. Quem é este? Este é aquele que pode te salvar, é aquele que pode resolver o problema da tua vida, é aquele que pode trazer a solução, é aquele que anda sobre as águas contigo, é aquele que estende a mão em meio à tempestade. Quem é este Jesus? Ele é o teu Redentor, mais do que tudo, Ele é o teu Senhor, Ele é o rochedo da tua salvação. Quem é este Jesus? Ele é aquele que te consola, Ele é o Pai da eternidade, Conselheiro, Deus forte, Ele é o Príncipe da paz. Este é o Jesus que nós servimos, é a este Jesus que nós precisamos clamar, é a este Jesus que nós precisamos ouvir, é este Jesus que está dizendo para você: não tema, apenas tenha fé. Passe para o outro lado, meu irmão. Passe para a outra margem. Jesus tem algo para você. Vamos orar nesta manhã, meus irmãos, pedindo que o Senhor esteja nos abençoando, pedindo que o Senhor esteja nos guardando e que o Senhor nesta manhã esteja tirando todo temor, todo pavor, e que você nesta manhã possa saber quem é este Jesus que está contigo nesta tempestade, nestes dias. Pai, te louvamos, Jesus, te adoramos, ó Deus, pela tua infinita majestade, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor, pelo teu amor para com as nossas vidas. Senhor Jesus, nós te pedimos nesta manhã, aos nossos corações que estão, Senhor, agitados pelas águas, pelas dificuldades da vida, Senhor. Pai, nós queremos te pedir, se porventura a tempestade pela qual estamos enfrentando e passando, se porventura for como consequência de desobediência, de sair do teu propósito, nós te pedimos nesta manhã, nos perdoa, Jesus. Perdoa os teus filhos e leva-nos de volta para a rota que o Senhor quer para as nossas vidas. Leva-nos, Senhor, para o destino que o Senhor quer para onde nós sigamos, Pai. Nesta manhã, Jesus, abençoa a tua igreja. Abençoa o teu povo, perdoa-nos, Senhor. Perdoa pela dureza do nosso coração, que nós muitas vezes somos de dura cerviz, de difícil condução, Senhor, de difícil orientação, Senhor, e quantas vezes estamos afogados nas nossas próprias convicções. Senhor, nesta manhã, que o Teu Espírito Santo venha nos revelar, Senhor, venha nos mostrar e nos colocar na posição que o Senhor quer que nós andemos, para o destino que o Senhor quer que nós caminhemos. A Tua igreja, Senhor, tem um norte. Senhor, o Senhor já nos entregou um lugar para atravessarmos e estamos navegando, passando para o outro lado, Senhor. Estamos navegando em direção ao crescimento e à expansão da Tua obra. Tempestades sei que virão, Senhor. Tribulações virão, Senhor, mas nós temos a promessa, nós temos a presença e nós temos a paz em nosso coração de saber que estamos caminhando em direção à Tua ordem. Passemos para o outro lado e nós estamos, Senhor, avançando para o outro lado, Senhor, para experimentar coisas grandiosas contigo, para experimentarmos coisas maiores por amor do Teu nome, Senhor. Nesta manhã, Pai, as famílias, Senhor, nós repreendemos agora todo vento contrário, Senhor, toda turbulência, Pai, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade que o Senhor conferiu à Tua igreja. Senhor, se os Teus filhos estão passando para o outro lado, em uma tempestade de crescimento, Senhor, vai produzindo fé e tirando o medo. Tira o medo e coloca a fé, Senhor. Senhor, te pedimos agora, dá uma ordem, Senhor, porque uma só palavra do Senhor tem poder, uma só palavra do Senhor pode fazer as nossas vidas mudar, pode fazer a tempestade parar, pode fazer o vento cessar, pode fazer o mar se acalmar. Senhor, acalma o mar nesta manhã,
Acalma o vento nesta manhã, Senhor. Tranquiliza o coração dos teus filhos. Senhor, se ainda assim o Senhor quiser que continuemos navegando por mares turbulentos, Pai, tão somente nos dê a paz. Senhor, que possamos descansar, confiando na presença de Jesus no barco, confiando na promessa de Jesus de um destino seguro, confiando que o Senhor está conosco e confiando que o Senhor tem poder, Pai. O Senhor tem poder. Tu tens o poder sobre todas as coisas. Não há nada longe de Ti. Não há nada, Senhor, que foge ao Teu controle. A rédea da história está em Tuas mãos. A rédea das coisas estão em Tuas mãos, Senhor. Tu governas tudo. O cetro da justiça, o cetro do governo está em Tuas mãos. Nesta manhã, vai enchendo de paz. Vai enchendo de paz. Vai trazendo paz, Senhor. Traz paz, Senhor. Vai trazendo tranquilidade, Senhor. Sossego, Senhor. Ah, Jesus, acalma o Teu filho. Acalma a Tua filha. Vai resolvendo essa turbulência, Senhor, na casa, na causa dos Teus filhos, na família, Senhor, nos negócios. Vai trazendo paz, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor. Ah, Jesus, nós queremos, Senhor, Te conhecer como este Salvador, como este Deus que tem poder sobre terra, sobre os céus e debaixo da terra. Tu tens a chave de todas as coisas nas Tuas mãos. Tu entregaste esta chave à igreja do Senhor, e nesta manhã, como igreja do Senhor, nós proclamamos aqui, Senhor, que nós venceremos as tribulações, que nós venceremos as tempestades, que nós sobrepujaremos, Senhor, que nós avançaremos agora. Assim nós Te pedimos, Pai, enche a Tua igreja, enche o Teu povo de alegria. Pai, consagramos agora os elementos da ceia, Senhor, para que nós possamos participar, Senhor. Vem nos enchendo, Senhor, porque Tu és o pão da vida, Tu és o pão que desceu dos céus. O Teu corpo é verdadeira comida e o Teu sangue é verdadeira bebida, que alimenta a nossa alma, que fortalece o nosso corpo, que fortalece o nosso espírito. Portanto, Jesus, abençoa a Tua igreja. Nós vamos participar agora, Senhor, que sirva para a edificação da nossa fé, o fortalecimento da nossa fé. Assim nós clamamos, assim nós Te pedimos, Pai, abençoa a Tua igreja. É o que nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.